Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão que é para o YouTube entender que esse canal é importante para você também te recomendar os nossos vídeos. Se inscreva se ainda não for inscrito, eu tenho certeza que você vai gostar. E principalmente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Galera, vamos chamar o pessoal do Fla Nação VP para se inscrever aqui também. Eu tenho certeza que eles vão gostar desse formato diferente de vídeo. Agora, nação, eu tô felizão porque eu já tô sentindo a minha voz voltar, a dor de cabeça tá indo embora, meu resfriado alérgico também, mas a gente não tem um minuto de paz, né? Rubro-negro não tem um minuto de paz. No dia 13 de outubro, o Flamengo jogou contra o Juventude. E aos 16 minutos do segundo tempo, o Flamengo substituiu o Pedro por conta de uma pancada no joelho direito dele. Ele sentiu muitas dores, o joelho inchou pra caramba, mas o Flamengo em nenhum momento viu a necessidade de fazer um exame. No dia 20, inclusive, colocou o Pedro em campo contra o Atlético do Paraná para poder jogar ali 15, 20 minutos. O Pedro jogou, não mancou em momento nenhum no jogo, jogou normalmente, ainda fez o gol do empate, do 2-2, cobrando um pênalti, bem batido até, podia ser um pouquinho mais pro lado, mas foi muito bem batido. Não mancou, não saracapiou, nada, jogou normal. Só que aí, depois desse jogo, o Pedro, sentindo muitas dores ainda, resolveu procurar um médico particular. O mesmo médico que o operou em 2018, quando ele estava no Fluminense. E aí o exame desse médico constatou que ele tinha uma lesão no menisco medial. Geralmente é de 2 a 3 semanas a recuperação no menisco medial. Ele vai fazer cirurgia hoje, às 19 horas, deve ter alta amanhã de manhã e no próximo dia, na quarta-feira, já deve começar o tratamento no Ninho do Urubu. É um tratamento relativamente rápido, é bem parecido com o que aconteceu com o Arrascaeta em 2019 e o Arrasca voltou em 20 dias. Ou seja, com 20 dias o Pedro já pode estar voltando aos gramados. A ideia é tê-lo 100% para o jogo contra o time do Palmeiras no dia 27 na final da Libertadores da América. Só que isso escancarou uma série de problemas no departamento médico do Flamengo. Hoje o Marcos Braz vai para o Ninho do Urubu e vai questionar muito o Dr. Márcio Tanures e demissões podem acontecer, porque deixaram um jogador lesionado entrar em campo e piorar sua lesão. Segundo o Renato Gaúcho, na sua coletiva pós-jogo contra o Fluminense, ele disse que eles sabiam da lesão do Bruno Henrique, colocaram o Bruno Henrique para jogar contra o Bragantino e agravou a lesão do Bruno Henrique. Isso é de um amadorismo fora do comum. A nação tem que cobrar, tem que pedir explicações e o departamento de futebol do Flamengo tem que bater pesado no departamento médico, que fez uma economia porca, não renovando o contrato dos profissionais médicos de 2019, perdendo todos eles para começar a treinar uma equipe toda nova. Essa é a verdade. O Flamengo não quis dar aumento para os profissionais que faziam um belo trabalho em 2019, deixaram todos eles saírem e contrataram novos profissionais, o que deu esse déficit aí no departamento médico do Flamengo. Agora é acompanhar e ver o que vai rolar dessa situação. Mas o mais engraçado de tudo é que tem palmeirense que está preocupado com a lesão do Pedro. É sério, tem palmeirense que está achando que o Pedro é um ativo do clube deles. Ainda está rolando essa parada deles acharem que eles vão conseguir contratar o Pedro do Flamengo. Olha, eu nunca digo nunca, porque o Flamengo contratou o Pedro por cerca de 12, 13 milhões de euros. Se algum clube vier aqui com 30, 35 milhões de euros, eu não sei se o Flamengo não vende, não. É dinheiro para chuchu. 35 milhões de euros aí vai bater mais de 170 milhões de reais. Então, eu não sei se o Flamengo não venderia. Mas é difícil de dizer que o Flamengo vai vender para um clube brasileiro. A multa do Pedro dentro do Brasil é de 600 milhões de reais. Essa multa é só para proteger o clube, para que um clube não venha e leve o jogador sem ter que obrigatoriamente negociar com o Flamengo. Por 30, 35 milhões de euros, não sei não, mas os caras estão achando mesmo que dá para eles. Vamos dar uma espiada nesse canal palmeirense aqui. Esse rapaz até faz algumas análises do Flamengo. Outro dia me mandaram um vídeo dele, porque ele fez uma análise em cima
do Flamengo que está jogando agora. E nesse Flamengo que está atuando agora, ele viu um monte de problemas, ele viu um monte de pontos fracos que o Flamengo está demonstrando, e eu concordo com ele. Esse Flamengo que está entrando em campo ultimamente, ele é cheio de ponto fraco. Agora, esse rapaz, ele me parece inteligente. Eu acho que ele meio que está conseguindo uma maneira de conseguir audiência pro canal dele, porque ele sabe que o Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras não é esse Flamengo que está aqui. Não é possível que ele é tão inocente assim que ele não saiba que o Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores vai ter outra motivação que não essa do Campeonato Brasileiro. Não é possível que ele não enxergue que o Flamengo já largou o Campeonato Brasileiro de mão. Essa é a verdade que eu não queria aceitar, mas é verdade. O discurso do Renato Gaúcho no pós-jogo contra o Fluminense, o desânimo do time no jogo contra o Fluminense, mostra que os caras largaram o brasileiro de mão. Trouxa somos nós que ficamos torcendo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, torcendo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo abdicou do Campeonato Brasileiro e nada que eles disserem em entrevistas vão nos convencer do contrário, porque o Renato deixa muito claro que o Flamengo não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. E agora, com isso tudo de lesão, agora é que eu acho mesmo que o Flamengo tem que começar a tomar cuidado. Agora que eu acho que o Flamengo tem que se precaver, não adianta nada colocar o time todo para cima do Atlético Mineiro, se depois pegar o time todo rebentado para a final da Libertadores. O Renato não quer. E, gente, liderança é uma coisa muito complexa. Os seus liderados, os seus comandados, eles assimilam aquele sentimento que você tem. Se você puxa aquele sentimento de vamos para cima, vamos ganhar, vamos arrebentar, eles vêm junto com você. Se você puxa aquele sentimento de brasileiro, vamos ver o que dá para fazer aí, eles vão do mesmo jeito. O líder é motivador também, o Renato Gaúcho falou isso e ele está certo. O líder é o cara que motiva. Mas não é só a motivação que importa. É a motivação, é o planejamento. No caso do futebol, é a tática, é o padrão de jogo, são as variações. Nada disso o Renato tem. O Atlético Mineiro fez um gol de escanteio ensaiado. Confesso para vocês, fiquei com inveja do gol ensaiado dos caras de escanteio. Quem dera um dia o Flamengo tivesse uma jogada ensaiada com o Renato, jamais teremos. O Renato é o treinador mais preguiçoso que o Flamengo teve nos últimos anos. E eu já vi tantos talentos serem desperdiçados por preguiça, estou vendo mais um. O Renato é talentoso, é inteligente, mas é preguiçoso. E a preguiça dele vai fazer ele cair na vala comum dos treinadores comuns brasileiros. Tem muita gente me perguntando, Fabrício, o Flamengo já tem que estar procurando treinador para o ano que vem, treinador estrangeiro. Eu torço para que esteja também. Porque um time de 400 milhões de reais, jogando a bolinha que está jogando, mesmo com os 11 titulares, a gente não tem variação tática. Quando a gente tem os 11 titulares, a gente tem os 11 titulares. Eu, Fabrício Lopes, acredito na conquista das Copas porque eu confio nos 11 titulares. Se colocar na minha equação a variação de depender de Renato Gaúcho, eu acho que não dá para ganhar nada. Agora, eu acho que dá para ganhar as Copas por causa dos nossos jogadores. Eles vão ganhar a Libertadores, eles vão ganhar a Copa do Brasil. Do Renato eu não espero mais nada. A única coisa que o Renato conseguiu fazer foi desmotivar o nosso elenco para com o Campeonato Brasileiro. Qualquer outro treinador de fibra que não fosse preguiçoso correria atrás do Campeonato Brasileiro. Mas vamos dar uma olhada no que essa pecinha aí tá falando com relação ao Pedro. Vamos dar uma olhada aqui. Eu juro pra vocês, se a Leila Pereira não contratar ninguém, eu falar Leila Pereira. Eu lembro que você falou, Leila Pereira. Olhe nos meus olhos, traga jogador, pelo amor de Deus, Leila. Traga jogadores pra esse Abel. Traga esses jogadores pra Abel, Leila. Leila Pereira. Tô de olho na senhora agora. É interessante, né? É que a gente não tem esse costume que esses caras têm de pedir jogadores para um mecenas. Que a Leila, na verdade, é um mecenas dele.
deles, assim como o Paulo Nobre foi um mecenas deles, assim como o Rafael Menin é o mecenas do Atlético Mineiro. A gente não tem por hábito pedir jogadores, né, para mecenas. A gente sempre vai ali dentro do que o clube pode bancar, dentro do que o clube pode pagar naquele momento. Quantas vezes a gente fez lives ou vídeos aqui falando sobre determinados jogadores e falando assim, ó, fulano não cabe no Flamengo, por causa do valor dele. Ainda hoje a gente fala sobre treinador. Toda vez que falam sobre o Marcelo Galhardo, são 500 mil dólares por mês para o Marcelo Galhardo. Daí 2,5 milhões de reais por mês. Então não dá para contratar um treinador que pede 500 mil dólares por mês, né? É complicado. Ainda hoje a gente estuda o orçamento do Flamengo para a gente poder pedir as coisas, para a gente reivindicar as coisas. O torcedor rubro-negro, ele é muito mais antenado e pé no chão do que qualquer outro torcedor, porque a gente aprendeu a entender as finanças do clube para poder pedir o que a gente quer. E os caras não têm limite. A Leila tem uma das maiores fortunas do Brasil. Comparativamente, ela tem 10 vezes menos a fortuna que os Menin do Atlético Mineiro têm. Mas ainda assim é dinheiro pra chuchu. E os caras podem pedir qualquer jogador para Leila Pereira. Sabe quais são os dois jogadores que esses caras querem? Arrascaeta e o Pedro. São os dois sonhos de consumo dos caras. Sabe por quê? Porque nós somos o farol da América do Sul. Todo mundo quer ser o que o Flamengo é, todo mundo quer ter o que o Flamengo tem, mas ninguém quer fazer o sacrifício que o Flamengo fez. Então, o sonho de consumo dos caras, que não tem limites para poder pedir, porque tem um mecenas endinheirado, são dois jogadores do Mengão Queridão, que o Flamengo foi contratar com recursos próprios, sem precisar de mecenato, só com dinheiro do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui que o rapaz fala até algumas coisas interessantes. Tô de olho, hein? Um abraço pro Daniel aí, falou seguir firme. Fernando, não concordo com algumas análises que você faz, mas acho que contraditório nos faz pensar, argumentar, evoluir um avante. Um abraço, mano. Exatamente, não tem como concordar com tudo, cara. Mas assim, eu acho que a gente leva muito. Cara, eu tenho pego, eu ia falar pegado, eu tenho pego alguns últimos momentos aqui pra cá que aconteceram, tá? Na minha vida. A gente leva muito a sério, mano. A gente se maltrata por conta do futebol. A gente se maltrata mesmo por conta do futebol. Cara, não tem certo e errado. Eu falei disso com a Cássia esses dias. Falei disso com a Cássia. Aquele jogo que ela foi no estádio, aí ela falou que vários torcedores nos comentários falaram assim que ela não viu o mesmo jogo e etc. Isso acontece diariamente. Tá, ponto, acabou aí. Mas tem cara que leva pro coração, ô Daniel. É complicado. O Amit, mano, ele está fora mesmo. Ah, na página, mas que página, mano? Não, mas não importa, mano. Quem tá fora lá do Flamengo, não, também. Que fique fora. A gente pode perder também jogador até lá. O Flamengo pode perder mais jogadores até lá. Mas o que vocês estão falando é que o Pedro vai passar por uma artroscopia no joelho. Acabei de ver. Exatamente. Nosso amigo aqui falou que não existe tabu inquebrável. O melhor momento de quebrar tabu é no final de Libertadores. Quer oportunidade melhor que essa? Cara, depende do problema, né? Repararam que ele ficou tristão? Olha a cara dele, ele vinha fazendo um discurso legal, pô, a gente se maltrata muito. Até concordo com ele, né? Cada um vê o jogo de uma maneira. Muitas vezes eu já vim comentar aqui também, e a galera falava, pô, você não tá vendo o mesmo jogo que eu, que jogo que você tá vendo? As coisas são diferentes. Ele vinha numa alegria só, falando, eu vou quebrar tabu na final da Libertadores, toda alegria. Olha a cara do sujeito quando soube que o Pedro ia passar por uma artroscopia. Parece que é um jogador deles. Olha a cara de tristeza dele. Parece que é um jogador do Palmeiras que vai passar por isso. Todo triste, desiludido. Olha, falta pouco ele chorar. Olha a tristeza dele. E ele devia estar feliz, porque é um dos maiores centroavantes do Brasil que vai estar fora de um jogo. Pode estar fora de um jogo contra o time dele, que é muito inferior tecnicamente. Ele devia estar dançando cara, caramba, cara, caraô. Se me falam hoje que o Dudu vai ficar fora da Libertadores, eu fico feliz demais. Eu canto cara, caramba, cara, caraô aqui. E olha a cara de desilusão. Vê se não dá para colocar aquela musiquinha do Chaves aí. Parece que o jogador é dos caras.
Depende do problema que ele teve. Eu tô de por fora do bagulho. Não sei, nem sabia que tava tendo problema o Pedro. Pô, é uma pena, né? Porque o nosso futuro centroavante... Viu? Eles acreditam nisso. De novo, ó. Eles acreditam mesmo nisso. Escutem aí. Pô, é uma pena, né? Porque o nosso futuro centroavante... Nosso futuro centroavante. Os caras querem ser Flamengo de qualquer jeito, velho. Eles têm todo o dinheiro do mundo para pedir quem eles quiserem e eles querem os jogadores do Flamengo. Eles podem pegar jogador de qualquer time no mundo pelo dinheiro que a tia Leila tem, mas eles querem os jogadores do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo é o farol da América do Sul, como o Flamengo é a luz que guia esses pobres cidadãos pelo Brasil afora. Os antes metem a língua no Flamengo, mas querem ser Flamengo. A tristeza desse jovem mancebo em saber que o Pedro pode ficar fora da final é uma coisa extraordinária, né? É capaz dos caras torcer pro Pedro fazer gol no Palmeiras só para depois tentar contratar o Pedro da gente. Que coisa. A gente tem que valorizar muito os nossos jogadores, pessoal. Eu costumo dizer para Miriane, para o meu filho, assim, que eu acredito muito na conquista das Copas por causa do grupo de jogadores que a gente tem, não por causa do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é a maior decepção da minha vida. Decepção mesmo, porque eu sabia que ele era preguiçoso, mas eu achava assim, que quando ele pegasse o Flamengo, um time de 400 milhões de investimento em jogadores, que ele ia começar a se animar e ia botar para fora aquele talento que eu sei que ele tem. Mas que nada. Ele quer sombra e água fresca, quer praia e água de coco. O negócio dele é chegar no Flamengo, dar rachão. Esses rachões aí podem estar estourando o jogador, porque rachão já é um negócio ruim. Ainda em campo reduzido, ou seja, você tem menos tempo ainda de reação e com os outros jogadores mais juntos. Então ele já dá esse rachão horroroso aí e nem explica posicionamento dos jogadores, o que ele quer que seja feito, uma jogada ensaiada, nada disso. Ele é um preguiçosão com 400 milhões na mão para dirigir. E galera, reparem bem as fotos do Pedro quando o Pedro chegou no Flamengo e como o Pedro está agora. Os caras bombaram o Pedro. O Pedro chegou magrinho e tal e agora o cara tá igual o Rambo. Os caras bombaram o Pedro. Pode ser um dos motivos desse monte de lesões que o Pedro vem tendo também. Mas e aí, nação? Vocês acreditam que o Pedro possa mesmo ser vendido para o Palmeiras? Eu já falo para vocês, a multa para times dentro do Brasil é de 600 milhões de reais. Então nenhum clube tem condições de pagar a multa do Pedro. Se a Leila quiser o Pedro, como é o sonho do torcedor palmeirense, ela vai ter que negociar com o Flamengo. Por 30, 35 milhões de euros... Eu acho que dá para vender o Pedro, vocês não acham? Mas seria sensacional se o Flamengo pedisse algo que os palmeirenses não dessem conta de pagar, não seria? Deixá-los com cara de tacho, fazê-los ver que nem todo o dinheiro do mundo que eles possam ter paga jogadores do Mengão, queridão. O que vocês acham? Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro ainda? E as Copas? Atlético Paranaense jogou contra o Fortaleza sem nenhum titular. Nem o goleiro Santos foi titular. Vai dar para encarar os caras na quarta-feira? O Bruno Henrique volta, mas o Gabigol e o Pedro Neca de Futibiriba e o Gabigol ainda é dúvida. Será que se a gente colocar o Gustavo Henrique de centroavante vai dar? Aliás, o Gustavo Henrique como centroavante foi a única inovação que o Renato Gaúcho trouxe, mesmo assim, nem é original. É copiado do Cuca que copiou lá da Inglaterra. Eu falo que o futebol da Inglaterra de vez em quando faz umas bobagens, e foi o Guardiola ainda, e o mundo inteiro sai copiando. Coloca aqui nos comentários. Quais são as chances do Flamengo? Que você acha que o Flamengo tem para ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores? Pessoal, às 19 horas eu volto com mais um vídeo aqui no canal. Eu peço para que você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe o seu like e para que você convide os seus amigos a vir para cá compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!